Meu nome é Aline de Rosa, eu sou a mãe do Gabriel de 15 meses e agora a mãe da Amandinha, que tem 6 dias de vida hoje. E nesse vídeo eu vim contar o nosso relato de parto, como que eu trouxe a Amandinha ao mundo. Ela vai ser nossa coadjuvante, mas não é pra ficar prestando atenção nela, tá? Só é em mim que eu tô falando. Eu sei que ela é fofa. E vamos lá. Quem já nos acompanha aqui nas redes sociais sabe que eu tive o Gabriel de cesárea porque ele ficou sentado e com 38 semanas e 4 dias ele nasceu. E eu, naquela época, já me preparava e desejava muito ter um parto normal. E fiquei muito frustrada de não ter conseguido. Quando eu descobri que eu tava grávida da Amanda, eu, mais uma vez, mesmo tendo corrido tudo bem com a cesárea, dado tudo certo, eu ainda desejava fortemente meu parto normal. Então, continuei me preparando emocionalmente, eu troquei de equipe médica, eu pesquisei uma equipe que apoiasse o VBAC, eu já falei em outros vídeos sobre isso, que é como chama aqui o parto normal após uma cesárea. VBAC significa Vaginal Birth After C-Section. E não é toda a equipe médica que apoia aqui na cidade de Nova York, então eu liguei para várias equipes, acabei encontrando uma equipe de um hospital que eu considero bom e fiz o meu acompanhamento todo, pré-natal todo com essa equipe. Graças a Deus, a gestação correu muito bem, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema. Em torno de 32, 33 semanas eu descobri que ela já estava encaixada na posição certa, então eu fiquei muito feliz, super aliviada. A minha médica disse que só esperaria eu entrar em trabalho de parto até 41 semanas. E é muito ruim ter esse relógio em cima da sua cabeça, né? Porque é uma coisa que o meu corpo daria os sinais, eu não poderia influenciar muita coisa. Mas tentei me manter relaxada em relação a essa data. E pra falar a verdade, eu não sei nem qual é especificamente essa data, eu preferi nem saber. Eu sabia que era meados de outubro, mas não sabia exatamente o dia, justamente pra não ficar assim muito nervosa com relação a isso. Hoje, como eu disse, tem 6 dias que eu pari. Foi então na quarta-feira passada, no dia 6 de outubro, eu acordei de manhã, super normal, fui fazer meu xixi matinal e achei algo estranho, tipo, teve um escape assim. Eu falei, ai, fiz xixi na calça, que desagradável, coisas de grávida. E aí não dei muita bola. Nesse dia eu tava com 39 semanas e 2 dias. Continuando minhas funções do dia a dia, levantei, fui ficar com o Gabriel e tudo mais um escape. Aí depois outro escape. Aí eu comecei a suspeitar. Botei minhas barbinhas de molho e falei, tem alguma coisa acontecendo. E aí, num outro xixi, saiu muito líquido assim, daí eu tive certeza. E você consegue saber exatamente quando sua bolsa estourou, porque o cheiro do líquido amniótico... Oi, tem neném querendo mamar. Vamos ter que fazer uma pausa pro mamazinho. Cocô. Voltamos, depois de uma mamada e uma troca de cocô. Vamos lá, eu tava na parte que eu falei que descobri de fato que minha bolsa estourou, né? A sensação é igual estar fazendo xixi na calça sem conseguir segurar, é muito estranho. Mas se você olhar o líquido que tá saindo, ele
Normalmente ele é transparente com um cheiro forte, tipo de cloro, assim, então é bem característico. E se você tiver dúvida se estourou, dá uma tossida assim forte e vê se sai alguma coisa. Eu fiz isso e saiu, então estourou mais 8, né, mais 9,5, eu tinha certeza que minha bolsa tava estourada. Só que não é igual filme, que tipo, sai um monte de água, não. Normalmente ela estoura só um pedacinho e vai saindo aos pouquinhos, assim mesmo, como se fossem pequenos escapes. Eu liguei pra minha doula, liguei pra minha médica, avisei pra minha mãe, que eu moro em Nova York, minha mãe mora em Washington. Então são mais ou menos umas 4 horas de carro. Minha mãe estava a caminho do trabalho, já chegando no trabalho, deu meia volta, foi pra casa, pegou a malinha e veio correndo pra cá. Liguei pro consultório da minha médica e não consegui falar diretamente com ela. Falei com uma assistente, disse que eu estava me sentindo super bem, super normal, que apesar da minha bolsa ter estourado, eu não sentia nenhuma contração, nenhum sinal de trabalho de parto. E já tinha lido que depois que a bolsa estoura pode demorar até 48 horas ou até mais em alguns casos para começar de fato o trabalho de parto. Então eu queria falar com ela que eu estava me sentindo bem e se eu podia continuar esperando em casa e assim que tivesse algum sinal eu ia pro hospital. Aí ela não me atendeu, deu um recado pela assistente de que era para eu ir pro hospital imediatamente. Isso era perto de meio-dia. Sendo que naquele mesmo dia eu já tinha uma consulta marcada com ela às 3 da tarde. Aí eu não me senti bem, assim, fiquei um pouco chateada dela sequer ter pegado o telefone pra falar comigo. E eu estava um pouco preocupada de ir pro hospital muito cedo e acabar sendo forçada de alguma forma a fazer uma cesárea. Tipo, sua bolsa estourou, é um VBAC, você não tá em trabalho de parto, sei lá. Eu já tava assim meio grilada. Então eu resolvi esperar a minha consulta. Eu demoro quase 1 hora pra chegar lá na minha consulta, então era mais 1 horinha e meia eu ficando em casa, pegava um táxi pra lá e queria pra conversar com ela pessoalmente, mostrar que eu tava me sentindo bem. E se eu não poderia esperar mais um pouco. Aí a minha doula, a Luísa, foi comigo e pra tentar me ajudar a conversar com a médica. De repente a gente falava com ela da gente ficar andando ali em volta do consultório, alguma coisa pra, sabe, ajudar a começar o trabalho de parto. Ela até fez um videozinho quando eu tava lá esperando a nossa médica. O que tá acontecendo aí? Me fala. Esperando a minha médica, que eu acho que ela vai brigar comigo, que ela mandou ir pro hospital, mas na verdade eu vim aqui ver ela, porque eu não tô com contração, não tô com dor ainda. Tô só vazandinho. Tô vazando muito. Isso é super estranho. Parece um xixi que você não consegue segurar, quentinho. Muito estranho essa sensação de estar vazando assim, sem controle. Bom, isso foi instantes antes da médica entrar na sala. Nós conversamos, ela disse que apesar de eu não estar em trabalho de parto, ela preferia que eu fosse direto para o hospital sim, mesmo estando me sentindo muito bem, porque como a bolsa estava estourada há muitas horas, podia ter algum risco de infecção, e se eu estivesse dentro do ambiente do hospital, eu se sentiria mais segura, seria melhor para mim, para o bebê e tudo mais. Enfim, não teve discussão. Foi muito engraçado que ela foi testar, ela falou assim, então já que você tá aqui, vamos ver se sua bolsa estourou mesmo. Aí você fica lá naquela posição ginecológica. Ela veio com um bico de pato enorme, eu falei, meu Deus, ela vai colocar isso dentro de mim. Aí eu fiquei, já tava suando assim, aí de repente saiu um monte de água da bolsa. Ela olhou pra baixo, caiu no chão, ela falou, acho que sua bolsa estourou mesmo, não vamos testar não, tá tudo bem. Aí ela fez um exame de toque e viu que eu tava com 1 centímetro de dilatação só. O que foi, neném? Você quer o outro peito? Ai, eu quero o outro peito. Outra pausa. Acho que agora vai. É por isso que eu nem troquei de roupa pra vir aqui gravar esse vídeo. Eu tô de um pijaminha de amamentação, um roupãozinho, que é a roupa que eu passo o dia inteiro. Eu tomo banho e só fico trocando os pijaminhas de amamentação que eu tenho. Bom, tava falando da parte que eu estava lá com a médica. Ela fez o exame de toque, eu tava com 1 centímetro de dilatação. E ela disse que como eu não estava em trabalho de parto, já tinha passado muitas horas, ela poderia tentar fazer um descolamento de membrana, acho que é assim que chama,
quando ela passa o dedo em volta da cabecinha do bebê pra tentar separar um pouco da membrana pra ver se dá uma ajuda no trabalho de parto. E ela me confirmou que sim, eu estava com o relógio em cima da minha cabeça, porque depois que estoura a bolsa, o máximo que eles esperariam entrar em trabalho de parto seria 24 horas. Então não tinha o que fazer, mesmo em casa no hospital. Então eu deixei ela fazer esse descolamento. Graças a Deus minha doula tava lá, porque ela falou, me ajudou, assim, porque eu não sabia o que era. Na hora que ela falou, eu fiquei meio perdida. Doeu bastante. E eu vou continuar contando o que aconteceu na sequência, e eu não sei o quanto isso influenciou ou não. Quando ela falou que eu tinha 24 horas pra entrar em trabalho de parto, eu fiquei muito... Qual é a palavra? Fiquei com muito medo de não conseguir mais uma vez ter meu parto normal. Fiquei super emocionada na hora, comecei a chorar no meio da consulta, na frente dela. Tava na sala eu, meu marido, a minha doula e a médica. E eu comecei a chorar, fiquei um pouco nervosa. Mas eu recuperei minha confiança, entreguei na mão de Deus e falei, não, dessa vez vai ter que acontecer, eu vou fazer o meu melhor. E saí de lá, o Du pegou o carro, levou as coisas pro hospital e eu e a Luísa fomos andando. A gente calculou que seriam mais ou menos uns 25 minutos de caminhada até o hospital, é mais ou menos perto. E a gente resolveu ir andando pra estimular o corpo a trabalhar mesmo. Fomos conversando, batendo papo. Tem até um vídeo também desse pedaço. A Luísa é ótima, ela foi gravando tudo no meio, enquanto tava acontecendo. Olá, onde estamos? Saí da médica e ela me obrigou a ir pro hospital. Mesmo sem estar sentindo contração, mesmo sem estar oficialmente em trabalho de parto. E agora estou caminhando com a Luli, minha amiga Edola, para o hospital, porque ninguém é obrigada a nada. Ela não falou qual meio de transporte que eu tenho que usar, então eu vou andando. Malandra! São tipo, da 77 até 50, são umas 27 ruas, o que dá quase uma meia hora de caminhada. Então vamos ver se nessa meia hora esse neném anima aí começar o trabalho de parto. Enfim, chegamos no hospital. A gente ia aqui pro 12º andar, a gente parou no 9º e foi subindo de escada. Tudo pra colocar o corpício pra trabalhar, gente. A gente fez assim, tudo que dava. Já quando eu cheguei, recebi um quarto e me deixaram lá, quietinha, e falaram que eu tinha até as 9 horas da manhã do dia seguinte pra entrar em trabalho de parto. Quando eu entrei no meu quarto, já era 5h30 da tarde. Então eu consegui, de 8 da manhã, da hora que estourou a bolsa, só ir pro hospital às 5h30 da tarde. O que eu achei ótimo. Fiquei esse tempo em casa, com a família, relaxando. Depois fui na consulta, caminhei com a Luísa até o hospital. E cheguei lá às 5h30. Ficamos juntos até às 9 e nada acontecia, né? Não sentia nada, eu continuava me sentindo absolutamente normal, só com aqueles escapes do líquido amniótico. Lindo, você viu? Vai. Mamãe vai voltar pra casa de sua irmãzinha, tá bom? Você gostou? Você tá linda? Seu irmão. Espera a mamãe lá. Espera. A Luísa foi pra casa em torno de 9 horas pra descansar e esperar eu ligar quando eu tivesse alguma coisa de fato acontecendo. Ninguém fez nenhum tipo de exame em mim no hospital. Não queriam ficar testando minha dilatação o tempo todo pra diminuir o risco de infecção, já que minha bolsa tava já estourada. E eu fiquei lá com o marido. Resolvi ficar... Eles me colocaram no monitor pra ficar ouvindo os batimentos do bebê e medindo as minhas contrações. Só que esse que media as contrações, eles não conseguiram colocar muito bem, não tava medindo lá muito certo também, enfim. Depois de um tempo viram que tava tudo bem e me liberaram do monitoramento, então eu fiquei livre, não fiquei presa em nenhum aparelho e pude andar.
resolvi ficar andando no hospital antes que eles mudassem de ideia, me colocassem de volta naquilo. Eu fiquei andando no corredor do hospital de um lado pro outro, bem devagarzinho, no meu tempo. Fui andando, coloquei no YouTube um mantra de meditação, fiquei lá meditando, me concentrando, conversando com a espiritualidade pra acontecer o que fosse melhor pra todo mundo. E enquanto eu andava, eu sentia o meu corpo trabalhar. Eu sentia que aquilo era bom. Eu sentia umas pequenas dorezinhas, o que era o que eu queria, né? Começar a sentir dor. Outro eu andei mais ou menos 1 hora. Aí resolvi sentar na cama, descansar um pouco, também para não me esforçar demais. E comecei a sentir alguma coisa diferente, umas cólicas mais fortes. Resolvi, eu e o marido, começar a controlar no aplicativo a frequência dessas dores. E eu fiquei muito feliz, porque 11 horas eu tinha certeza que eu comecei a sentir, eu fico até arrepiada, que eu comecei a sentir as contrações. Elas vinham muito devagar, super tranquilas, eu conseguia só fechar o olho e me concentrar. Enquanto eu tava esperando elas começarem, eu entrei no YouTube pra pegar dicas e ideias do que eu podia fazer durante as contrações, de concentração, de meditação, porque o meu foco era principalmente emocional. Eu precisava manter meu emocional controlado para aguentar as dores. Eu já tinha recebido uma dica muito boa, que é encarar a dor não como uma dor, mas como uma onda. Aceita essa dor, porque é uma dor de vida, não é uma dor de morte, é uma dor maravilhosa. Quanto mais dor você sente, mais próximo você tá de receber seu bebê no mundo. Então, eu já estava preparando meu emocional para isso, para não rejeitar a dor e não ficar assim, na hora que vem a condição, você fica, ai, que tá doendo. Não, aceitar. Então, eu coloquei na minha cabeça que quando elas viessem, elas seriam ondas, e eu aceitaria que elas passassem por todo o meu corpo e abrissem todos os caminhos e todos os espaços para o neném sair. E é assim que eu tava, nessa concentração, ouvindo o mantra que eu tinha achado no YouTube, quando começaram as contrações. Eu e o Du fomos medindo pelo aplicativo e elas rapidamente foram diminuindo os intervalos. Tava de 5 em 5 minutos lá pra meia-noite, de 4 em 4, de 3 em 3 em 1 hora. Assim, foi muito rápido, já tava de 3 em 3. E eu comecei a sentir bastante dor nesse momento. Tava só eu e o Du no quarto, a gente ainda tava na dúvida se ligava ou não pra Luísa voltar pro hospital. Mas aí de uma contração pra outra, o meu nível de dor piorou muito. Quando a contração passou, eu falei, Du, nossa, essa doeu demais, foi assim, muito diferente. E logo em seguida eu comecei a me tremer inteira, assim, parecia que tinha me colocado dentro de um iglu. Ele botou 2 cobertores por cima de mim. Eu tava sentada em cima da bola de pilates nessa hora, tentando rebolar, tentando me concentrar, porque meu cóccix tava doendo muito. E eu comecei a me tremer inteira, ele me cobriu. Nessa hora a enfermeira entrou, eu falei, é normal essa tremedeira? Ela falou, é muita descarga de hormônio, não sei o quê. Depois a Luísa foi me explicar que isso já é a transição. Quando você sai do early labor, que é a fase inicial do trabalho de parto, onde as contrações são mais fracas, e você passa para essa segunda fase, que é a transition, quando a dilatação começa a acontecer mesmo, lá em torno de 7 centímetros, até chegar na fase final, que é a de pushing, quando é para o bebê sair mesmo, quando você tá com 10 centímetros, que é o total da dilatação. Então essa tremedeira é sinal de que você tá entrando na transition, que você saiu do early labor. E ela não me falou isso, e eu não sabia. Então eu continuei lá sentindo dor mais uma meia hora, até o Du achar que assim, eu já tava doendo demais. E ele resolveu ligar pra Luísa, era mais ou menos acho que era 1 e pouca da manhã. Nessa hora eu já não sabia que horas era, nem onde eu tava. Eu ficava o tempo todo de olho fechado, me concentrando. E a cada contração que vinha, você consegue sentir ela direitinho, vindo devagarzinho e aumentando. Então, na hora que começava, eu falava, começou. Aí ele colocava no aplicativo. Daí, eu tentava não gritar, porque isso me geraria um estresse emocional. Então, a minha concentração, como eu disse, era aceitar a dor. Então, quando a contração vinha, eu fazia assim, de olho fechado. Foi isso que eu fiz. Eu consegui controlar todas as minhas contrações dessa forma, totalmente na cabeça.
Então quando foi por volta de 1h30 ele ligou pra ela, 2h pouca da manhã ela chegou e eu tava com muito sono porque era no meio da madrugada e entre uma contração e outra você não sente muita dor. Eu senti um desconforto de cólica entre uma contração e outra, mas não chega a ser uma dor. Então eu queria... Teve uma hora que eu dormi meio em pé. Essa hora eu já tinha largado a bola e tava assim em pé, apoiada na cama. E quando vinha a contração eu abaixava um pouco e quando parava eu ficava em pé só apoiando ali. E numa dessas eu dormi, entre uma contração e outra eu consegui dormir. Eu até levei um susto, me tremi o que aconteceu? Eu falei, nossa, acho que eu dormi em pé. Dormi em pé, apoiada na cama. Então eu falei, acho que eu vou deitar. E fiquei de ladinho, deitadinha. As contrações vinham, aí quando elas... nos intervalos eu conseguia descansar porque eu tava deitada. A Luísa chegou, eu tava lá, deitadinha de ladinho, e ela sugeriu que a gente tentasse fazer uma outra posição, que era o agachamento. Voltar ali em pé, apoiada na cama, mas quando a contração viesse, agachar de cócoras até o chão, depois voltar. Confesso que eu não queria me mexer muito, mas eu resolvi aceitar a sugestão dela e a gente ia tentar. Se não der certo, eu voltava pra posição de deitado de lado como eu tava. Foi impressionante. Depois que a Luísa chegou, o trabalho de parto voou, porque essa posição de cócoras, eu sentia meu corpo inteiro abrindo durante as contrações. Foi impressionante. Então, quando eu abaixava e que vinha a contração, eu abaixava até o chão de cócoras e deixava a contração me abrir. Eu sentia todos os meus canais abrindo, dá pra sentir. E aí veio a primeira vontade de fazer cocô, que é horrível, mas é a verdade. O sinal de que o bebê tá quase pra sair é que você sente a vontade de fazer cocô, porque ele já tá tão baixo que ele pressiona tudo aqui na lombar, no cóccix, na área... Olá de novo, hoje é um outro dia. Eu tive que terminar de gravar no dia seguinte, porque eu não consegui gravar tudo junto, que a Amanda e o Gabriel e tudo não permitiu. Mas eu voltei aqui pra continuar a história de onde eu parei, que é naquela contração que eu senti vontade de fazer cocô pela primeira vez, que é o sinal de que o bebê tá pronto pra sair. E eu queria fazer um comentário que até esse momento eu não tinha a menor ideia de em que fase do trabalho de parto eu estava, porque como eu tinha dito, nenhum médico queria ficar checando minha dilatação porque minha bolsa já estava rompida para evitar risco de infecção. E eu sinto que eles não estavam assim dando muita credibilidade pro meu trabalho de parto não, sabe? Eu acho que não tinha ninguém me acompanhando efetivamente. As enfermeiras entravam e saíam, eu falava que eu tava sentindo dor, o que eu tava sentindo, e ninguém me dava muita bola. Não veio um médico, essa hora já era 3 da manhã, eu fui internada às 5h30 da noite, e até esse horário não tinha vindo nenhum médico me checar, me ver, falar comigo, absolutamente nada. Era uma ou outra enfermeira que entrava e saía. Outra coisa interessante é que eu sempre desejei um parto natural, que é diferente de parto normal, no sentido de que é o mínimo de intervenções e medicamentos possível, mais natural, realmente seguir a natureza do meu corpo. E isso incluía não tomar anestesia. Então eu fui preparada para não tomar anestesia, eu queria sentir tudo, eu queria viver intensamente aquele momento. A anestesia era a única coisa que eu tinha um pouco de dúvida se eu ia acabar mudando de ideia, porque afinal eu não tinha sentido essa dor, não sabia como seria, mas acho que as coisas evoluíram tão rápido na hora e eu tava realmente tão concentrada em superar cada contração que eu deletei essa coisa de anestesia. E como nenhum médico tava me checando e eu não sabia em que fase do trabalho de parto eu tava, eu realmente não lembrei de anestesia, porque o ideal, caso
vocês não saibam, é tomar anestesia entre 6 e 7 centímetros de dilatação, mais ou menos, né? Não tomar muito no início, porque pode atrasar o trabalho de parto ou parar às vezes. E nem pode tomar muito no final, porque já não dá tempo. Enfim, como eu não sabia onde eu estava, eu realmente não lembrei de anestesia. E uma terceira observação que eu queria fazer é sobre o meu trabalho de concentração, porque eu acho que foi fundamental para o sucesso do meu trabalho de parto, a questão de eu estar muito concentrada. Quando as contrações vinham, eu falava que eu encarava elas como ondas, né? Como se fossem ondas do mar. E nesse momento eu me transportava para o mar e me sentia realmente sendo levada por ondas. Num dado momento, eu olhei para esse mar e falei, nossa, mas que mar feio que eu tô. Era um mar escuro, meio revolto, como se eu estivesse em alto mar à noite. Falei, pô, se o mar é meu, eu que tô, sabe, mentalizando ele, vamos botar um marzinho melhorzinho aqui, né? Aí me teletransportei para o Mar do Caribe. Eu falei, pô, se for para ser um mar que seja um azul lindo, transparente, com aquela areia branca incrível, maravilhosa. Então, dali pra frente, todas as minhas contrações eu ia pro Mar do Caribe, não para aquele mar revolto da noite lá. E aí, até esse momento, onde a primeira vontade de fazer cocô, eu conseguia me transportar para esse Mar do Caribe. E eu virei pra Luísa e falei, estou com vontade de fazer cocô. Aí ela falou, impossível. Tipo, muito rápido. Você tem certeza? Aí veio outra contração, eu falei, tô sentindo de novo, um pouco. Aí ela mandou chamar a médica muito rápido, e isso foi o legal de ter uma doula comigo. Ela já sabia os sintomas e ela sabia o momento de insistir para que o médico viesse nos ver. Porque se fosse só eu e meu marido, a gente não ia ter a menor noção que realmente o meu corpo tava nos finalmente. Então ela mandou chamar a médica, veio a residente, aí me deitou na cama para fazer então meu primeiro exame de toque. Seria a primeira vez que eu ia descobrir com quantos centímetros eu tava de dilatação. A médica colocou o dedo lá dentro, tirou, e até agora eu me lembro da cara dela quando ela me olhou e falou: 10 centímetros. Ela está totalmente dilatada, ela está tendo bebê. Gente, fico até arrepiada. A primeira vez que eu tava sendo testada, eu estava com 10 centímetros. É inacreditável. Eu não tinha mais nenhuma estrada pela frente. Eu já estava lá, chegou a hora. A Luísa me olhou, aí eu não esqueço, ela começou, o olho dela ficou todo assim, cheio de lágrimas, olhou pra mim e falou, você conseguiu? Aí meu marido segurou minha mão e falou, você conseguiu, a gente chegou lá. Sabe que ao invés de eu ficar emocionada, que eu fiquei com medo. Por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu senti medo. Eu olhei pra eles e falei, não quero mais. Aí eles, como assim não quer mais? Era o seu sonho, você conseguiu. A gente tá lá, agora é só empurrar, agora o bebê vai sair. Aí que chegou a médica e me ensinou a fazer o pushing, que é como chama aqui, né, que é empurrar o bebê pra fora, e perguntou se eu queria mudar de posição pra puxar o bebê pra fora. Eu disse que não, do jeito que eu tava confortável, eu não queria me mexer muito, porque as contrações já estavam muito intensas nessa hora, uma muito perto da outra, eu praticamente não conseguia descansar, e a mudança da contração é nítida. Quando é contração de pushing, a sensação é completamente diferente. Você sente o seu corpo se contrair inteiro e empurrar o bebê para fora. E isso é independente do meu esforço. Meu corpo faz um trabalho automático. É impressionante. E isso é a coisa mais incrível de você não tomar anestesia. Isso é realmente o mais incrível de você não tomar anestesia. Você consegue sentir seu corpo inteiro trabalhar. Qual é a hora certa do pushing, a urgência do seu corpo em puxar o bebê para fora. Foi uma experiência muito incrível. E aí, logo depois de alguns pushings, eu senti a cabeça sair. E essa é uma hora que pra mim doeu muito. Realmente chamam de momento do círculo de fogo. E realmente a sensação é como se estivesse queimando, ardendo. E aí ficou coroado, porque nessa primeira contração que coroou não conseguiu sair tudo. E aí a próxima contração veio quase que 1 minuto depois, então eu fiquei 1 minuto com essa sensação. Aí na próxima contração eu dei tudo de mim e a mandinha saiu linda, toda enrolada no cordão umbilical inteira. Tinha umas 3 voltas no pescoço, tinha na perna, tinha no braço. A médica falou, meu Deus, isso deu um nó. Aí ela tirou super rapidinho, me deu, ela veio toda ensanguentadinha com meu cheirinho pra cima de mim, deitou no meu peito,
não chorou nada, foi a coisa mais linda, foi o momento mais maravilhoso. Que assim, realmente parece que eu vivi um sonho. E logo em seguida ela já veio pro meu peito, ela mamou num ambiente incrível de respeito, de paz, de harmonia, sabe? Eu me senti de fato a dona do meu trabalho de parto. Eu fiz tudo, eu controlei, eu e a Mandinha juntas conseguimos passar por essa experiência maravilhosa, incrível. A médica foi super respeitosa, não interviu em nada, esperava o meu momento, as minhas contrações, a minha necessidade. Foi muito bom. O hospital era de madrugada, o hospital tava calmo, o quarto tava escuro, só tinha eu, meu marido e a doula, a médica e a enfermeira, então o quarto tava vazio, tava muito bom. Ela veio num clima assim incrível, tudo que eu queria. Realmente não tem nada mais pra pedir pra espiritualidade que me deu uma menininha linda e o parto dos meus sonhos. Foi muito bom. Eu queria muito que essa história encorajasse mulheres que desejam ter o parto normal, que pela primeira vez, ou aquelas que já fizeram cesárea como eu e que querem ainda fazer o parto normal, vão atrás, se informem, é possível. Essa história de ter um mínimo de 2 anos, ou que não pode, que quem fez cesárea tem que fazer outra cesárea, não é verdade. Existem opiniões médicas diferentes. Eu mesma liguei para várias equipes que me negaram, porque a minha diferença entre um parto e outro seria de 15 a 16 meses. E muitos médicos consideraram isso pouco e falaram que não iam pegar meu caso, até encontrar uma equipe que me apoiasse, que dissesse que era possível sim, que o risco é baixíssimo, menos de 1%. Enfim, se consulte, ache um médico que te apoie, que te acolha, sabe? Que diga que é possível, que você se sinta seguro e capaz, porque nós somos capazes. É muito incrível, é uma experiência física, emocional, espiritual, transcendental. É o que a gente veio pra viver, o nosso corpo, é seguir a natureza. É muito incrível, muito incrível. Eu me sinto extremamente orgulhosa de mim mesma, da Amanda, de todo mundo que me ajudou, da minha doula, do meu marido, que foi especial, foi, sabe, incrível. Ai, realmente eu tô cercada de pessoas incríveis, assim, foi tudo muito bom. Muito obrigada por vir aqui. Desculpa que eu falei demais, mas eu não consigo, foi mais forte que eu. Queria contar todos os detalhes, porque eu mesma tinha curiosidade de saber quem já passou por isso, como é que é. Pretendo fazer outros vídeos contando outras coisas, como a amamentação, como a recuperação, qual a diferença entre uma cesárea e um parto normal, enfim, tem muito assunto pra falar, mas vamos falar aos poucos, conforme eu puder, vou gravando e editando os vídeos pra vocês. Muito obrigada por nos acompanhar, espero que vocês tenham gostado da nossa história. Fiquem aqui com a gente, que tem muita coisa boa ainda por vir. Muito obrigada, não esquece de curtir e comentar, eu vou tentar responder todos os comentários. Muito obrigada!